Som. Som, som. Som, teste, som. Som. Estamos. Som, 3. Som.
Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Queremos convidá-los a ficar de pé nessa noite tão linda e tão maravilhosa. Essa noite que Deus separou para nós estarmos aqui adorando e bendizendo ao nome dEle. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Vamos orar e convidar o Espírito Santo de Deus a nos visitar nessa noite, a nos tocar nessa noite, a mover com a Tua glória, com o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos a estar aqui em nosso meio, entronizado entre os louvores Tu estás, Espírito Santo de Deus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba, Senhor, o que há de melhor das nossas vidas, que é o nosso coração. Visita cada coração que está entrando aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Só Tu conheces, Tu sondas a cada um. E que nós possamos sair daqui regozijando. Que nós possamos sair daqui cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, ó Deus. Aleluia, aleluia. Quero convidar vocês nessa noite a fazer um grande coral, porque eu amo, gente, cantar com vocês. A gente parece um coral mesmo aqui cantando, e é um ensaio mesmo, porque nós vamos fazer isso no céu, né? Então nós vamos cantar, e a glória de Deus, a Shekinah do Senhor, vai se derramar aqui nesse lugar, nessa noite. Quem crê, dá um júbilo de glória e aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Ele mede a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno com culto grande. Quero ver
Nós somos pressionados, mas nunca desanimados, porque nós estamos de pé. Venha o que vier, venha as tribulações, Deus ele nos mantém de pé. Mas basta estarmos firmados na palavra dele. Amém? Suas palmas! Canta comigo, amados. Pressionados, perplexos. Estamos o quê? Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Declare: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare: a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, declare.
pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Nós somos benditos do Senhor. Aleluia. Quantos conhecem? Cante comigo. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os seus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Profetize isso. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia. Oh, oh, oh. Declare, quero ouvir. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, Mas que a terra seca anseia pela chuva. Diga. guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Profetize isso. Bendito eu serei, Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que eu sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Profetize isso, vai prosperar. Vai prosperar. Vai prosperar. Vai prosperar. A sua vida vai prosperar. Declare.
cabeça nesse ano. Coloca sua mão na sua cabeça e declare: bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Diga: e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor. Profetize isso. Tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia. É uma noite profética. Aleluia. Vocês entenderam bem que vocês acabaram de cantar? Que vocês prosperarão aonde eu tocar. Aonde a sua mão tocar, irá prosperar. Porque nós somos chamados, nós somos marcados pelo aquele que vive e reina. Aquele que garante, aquele que supre, aquele que direciona. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus. Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. Tu és tudo, 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 Deus, para nós. Aleluia, Jesus, aleluia. Ah, Deus, Tu és lindo e maravilhoso, Pai. Diga para Ele: não há outro como Tu. Declare palavras de amor para esse Deus soberano e fiel. Não há outro. Ele é soberano. Aleluia. Declare isso com força. Aleluia. Jesus.
abaixa, abaixa. Alfa e ômega. Tudo pra mim. Agora vamos fazer a terra estremecer. Alfa e ômega. Isso. Aleluia. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega. Início e fim. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Alfa e ômega. Início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Declare. Ele é tudo. Ele é tudo que é necessário pra você. Somente a igreja. O Alfa e mais uma vez é o Alfa. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Tudo em mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Nome lindo, nome lindo. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos aqui querem viver algo novo com Cristo? Diga amém. A Bíblia lá diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, os mistérios dele. E a glória dos reis é esmiuçar aquilo que Deus encobre. Ou seja, para nós vivermos algo novo, nós temos que conhecer mais de Cristo. E nós só conhecemos mais de alguém quando temos intimidade com ela. Então nós devemos buscar intimidade com Cristo para nós podermos viver algo novo cada dia. Não de coisas materiais, e sim de experiências espirituais. E que nessa noite nós possamos ter ciência disso. Porque o Evangelho, ele é confronto. O Evangelho não é uma coisa que você fica na sua zona de conforto. Cada dia você mata um leão. Cada dia você enfrenta uma provação nova. Cada dia é um confronto diferente. E que nós possamos estar preparados a viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga só a Ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga: conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero viver
coração arder de novo, trazendo todo o medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, declare. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Enche nossas vidas. Incendeia, incendeia. Receba o fogo do Espírito. Incendeia, 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 incendeia. Derrama a sua glória. Peça isso até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Sejam cheios. Diga, enche-me até. E enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Sejam cheios, sejam cheios. Sejam cheios do Espírito Santo essa noite. Sejam cheios até transbordar. Aleluia! Glórias a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Aleluia!
sentir a tua presença, Senhor? Quantos querem ser cheios? Quantos querem ser cheios nessa noite? Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e declare palavras de adoração a Ele. Oh, que você não seja movido somente por esses instrumentos, mas que você tenha um coração adorador. Senhor, eu te adoro pelo que Tu és na minha vida. Santo, Santo, Santo Deus. Tu és adorado, Senhor. És adorado entre nós. Você pode cantar isso? Tão desejado. Mas nada se comparará com a glória. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu quero ir, Senhor. Eu não sou daqui. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. E Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar, breve Ele virá. E Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. E é isso que acreditamos, que em breve Ele voltará para buscar a tua igreja. Oh, aleluia! És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com
guardado, Ele breve voltará. E se você crê nisso, erga suas mãos aos céus e aplauda o nome dEle. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Te damos graça nessa oportunidade que tu nos dá de te adorar, de te louvar. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado por teu amor. Obrigado por teu amor. Te louvamos e te adoramos. Em Cristo Jesus. Digam todos amém. Dê um aplauso a Jesus. Dê um abraço também nessa pessoa que está ao seu lado. Diga a ela o quanto você a admira. Boa noite, família Nova Vida. Boa noite. Vamos começar pelos cultos semanais, que eu estou sem o telefone aqui, vai descer. Vamos lá, terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, a partir das 8 da manhã. Quem tiver essa oportunidade de vir orar com as irmãs, é importante que vocês estejam aqui no templo, orando pela nossa igreja, pelas famílias, tá bom? Quinta-feira, o nosso culto de oração tem sido também uma bênção esse culto, tem crescido esse culto. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai estar parecido com o culto de terça-feira. Tem muitas pessoas vindo e sendo abençoadas também às quintas, tá? Domingo, às 7h30 da manhã, oração. Às 8h30, nossa EBD. Às 10h, o nosso culto matinal. E às 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Gente, está chegando a nossa festa do Dia das Crianças, é dia 28. Mas antes disso, no dia 27, sexta-feira, nós temos o culto de casais, tá? A partir das 19h30. Então, casal, compareça. Se não puder vir o casal, venha um dos dois, tá? Mas vem pegar essa bênção, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para o casamento, para os nossos casamentos, amém? E dia 28, gente, a nossa festa começa às 15 horas, tá? A tia Kelly pediu para a gente passar um videozinho. Já está ok aí? Pode passar esse videozinho que as crianças fizeram hoje com o maior carinho. Tem uma novidade para te contar, presta atenção. Por muito tempo dirigi a minha vida em busca de aventura, como um piloto de corrida que não tinha habilitação. Nosso culto infantil, dia 28/10, às 15 horas, na Igreja Nova Vida de Vila Roseli. Vai ser muito legal. Contamos com você. Vem! E fui mudado quando quis escutar caminho pela ponta. Então não precisa falar muito, né, gente? 15 horas foi dada a largada, amém? As crianças que não estão participando da dança podem vir com a camisa vermelha, amarela ou verde. Tia, não tenho nenhuma dessa cor. Participe com branco, a cor que tiver. O importante é que vocês estejam aqui conosco, tá? E os pais já têm aquele compromisso às 15 horas. Tem que ser 15 horas, gente, porque a gente tem horário com a palestra, tá? Com tudo certinho. Então, por favor, os pais estejam no horário, vão participar de toda a programação, só que quando as crianças forem para o estacionamento para brincar, para lanchar, enfim, para o horário delas de recreação, os pais vão permanecer aqui no templo, porque vai ter uma programação especial para os pais. Então, tragam as crianças e fiquem. Não é para trazer as crianças e irem embora, não. Dessa vez é para ficar. Amém? E também, gente, vamos falar do nosso passeio de confraternização e batismo, dia 23 de dezembro. Quem tiver interessado em batizar, procurar o Cineia. Quem tiver interessado em participar do batismo, de ir lá
prestigiar as pessoas que vão se batizar e também estar conosco, porque vai ser a nossa única confraternização, como o pastor explicou. Então, por favor, procure a Alcineia para já garantir o seu lugar. O valor é R$100 com ônibus, café da manhã, almoço e retorno para a igreja. Amém? Esses são os nossos anúncios. As cestas básicas, quem puder ainda participar, ainda temos 2 famílias precisando do nosso amor e do nosso carinho, tá bom? Então, por favor, é só me procurar, ou eu ou a Tati, amém? Bom culto para todos nós. Amém, queridos? Graças a Deus. Márcia quer agradecer a vocês, as mulheres, pelo culto de sexta-feira, não é isso? Culto rosa. Eu queria agradecer a todas as meninas que estiveram conosco. Tivemos quase 80 mulheres aqui e foi uma bênção. No próximo, não percam, tá bom? Um beijo para vocês. Amém. Graças a Deus. Chama o Antônio aqui na frente. Cadê você, Antônio? Vem cá rapidinho. Antônio, cadê você? Vem cá. Vem cá, rapaz. Estou te chamando. Eu, hein? Você está careca, mas eu sou mais velho do que você. Só de ministério. De pastorado, né? De crente, acho que você é mais. Nós vamos receber um casal aqui na sexta-feira. E eu gostaria que o Antônio convidasse vocês. Nós vamos falar sobre algo muito especial, né, Antônio? Brincadeira. Você gosta? Se tivesse 2 microfones aqui, a gente ia botar para essa parte. Ia. Boa noite, galera. Então, o culto da família, dos casais, né? Exclusivamente para casais. O culto de agosto teve como título A Minha Família é a Herança do Senhor. Amém? No mês passado foi todo dia. Todo dia, dia de amar, dia de interceder pela sua família, pela sua casa, pelo seu cônjuge. E que nem o pastor falou, sexta-feira próxima vai ser sobre sexualidade. Talvez você... Que nem nós ouvimos aqui, né, de alguns casais falar, o meu casamento está bom. Só que eu estava pensando ali, né? A gente, quando nasce, nós começamos lá no coleginho, fazemos lá 1º grau, 2º grau, vamos para a faculdade, temos que fazer pós-graduação. E no nosso casamento a gente não faz esse investimento. A gente casa e acha que está tudo bom. Então a gente quer convidar vocês para estar com a gente aqui na próxima sexta-feira. Pastor Vanderlan vai estar trazendo essa palestra para a gente. Vai ser bênção e tenho certeza que nós sairemos daqui mais energizados, né, pastor? Amém? Venham, traga a sua esposa, não traga a sua família. Venha o casal. Sexualidade tem sido um tabu para muita gente, né? Eu fico observando, muitas das vezes nós conversamos com alguns casais, muitas vezes casais jovens, que têm assim uma força muito grande, estão com um vigor imenso, né? Aí o problema é sexualidade. Tratei um casal uma vez, que o casal virou e disse que eles tinham 2 anos de casados e dentro do mês, o relacionamento sexual deles era 3 a 4 vezes mensal. É uma tragédia isso para mim. Amém? Para mim é uma tragédia muito grande, porque a intimidade é algo muito especial na vida do casal. Pastor, o sexo é tudo? Não. Mas, inicialmente, nós temos que valorizar o que Deus deu valor, que também é a sexualidade. Então, agora, nessa sexta-feira, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Eu gostaria muito que os casais, eles estivessem conosco, tá, gente? Convide sua esposa, seu esposo, a partir das 19h30, você precisa estar aqui. Por quê? Porque esse culto, ele foi totalmente formatado para você, sabe? Casais. Então, essa oportunidade é ímpar para você. Então, eu espero por você, nós vamos estar aqui, a partir das 19h30, louvando, adorando o nome do Senhor.
ouvindo uma palavra, porque isso se chama manutenção. Muitas vezes eu vejo muitos casais aqui daí, casais jovens então, né? Que não têm o costume de estar. Mais tarde, né? Não estou profetizando problemas na sua vida, mas eu acho que você, tanto casal jovem, como meia idade ou idade avançada, precisa ter este hábito, sabe? De estar participando de encontros de casais. Você tem de ter este hábito de estar participando, porque é uma manutenção para a sua vida, seja ela em todos os ângulos da sua vida. Esse trabalho é de excelência. E desse ano, para o final desse ano, e o ano que vai entrar de 2024, o investimento para casais, para a família aqui nessa igreja, vai ser, já está sendo um dos maiores, então vai ser maior ainda esse investimento. Então, queridos, essa igreja é a igreja da família, é a sua família em Vila Rosali, e quando falamos de família, falamos em tratamento, amém, amados? Então, a nossa força é essa, o nosso vigor é esse, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Uma semana atrás, tivemos um encontro de casais, que alguns casais aqui dessa igreja participaram. Quantos aqui desta igreja participou sendo ministrado e participou ministrando, ajudando? Gostaria que ficasse de pé aqueles que foram ministrados e também que ministraram no encontro de casais. Olha que coisa rica, gente. Você pode ser um participante e depois que você participar, você pode ser um daqueles que ajudam no encontro de casais. O encontro de casais é uma coisa rica, bonita, e muitas das vezes eu vejo vários jovens dessa igreja, casados de novo, jovens que eu fiz casamento, que não participam desse trabalho tão excelente. E eu vejo alguns outros, né, que tão cedo nasceram conosco aqui e já estão trabalhando, como meu amigo, como outro meu amigo ali, mais alguns, Daniel e Silvana, meu Deus do céu, vocês têm sido bênção nesse trabalho. Daniel e Silvana, meu Deus do céu, coisa linda. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês se encontraram, né? Graças a Deus, coisa linda, maravilhosa. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente. No próximo, que você seja um dos convidados. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar, por gentileza. Então, queridos, participe. É uma bênção para a sua vida. Teve um casal que falou comigo: pastor, não vou participar não, porque eu já conheço o que é isso. A gente chega lá e tem que falar as nossas particularidades. Você não sabe de nada, cara. Você não sabe de nada, você está perdido. Porque a gente vem de uma tristeza passada, né? De alguns outros aqui que foram líderes de casados para sempre. Que foi uma tristeza aquele grupo, né? E algumas pessoas, eles têm essa visão, esse pensamento. E esse pensamento, tomara que caia, né? Do seu coração, da sua mente, e que você venha interagir um pouco mais para esse lado, família, porque a família é um projeto que Deus assinou embaixo. Escute isso, família é um projeto que Deus assinou embaixo. Tem muitos que estão dando oportunidade uns aos outros, mas não estão dando oportunidade para Deus operar. Olha isso, uns estão dando oportunidade uns aos outros, mas não estão dando oportunidade para Deus operar. Então, no encontro de casal, nós damos essa oportunidade para que Deus venha operar no nosso meio. Amém? Então, fica o convite para você, para sexta-feira. Quem sabe é o início, né? Você vai vir, vai se apaixonar, e nos outros cultos você vai estar, você vai viver um tempo novo e vários anúncios sobre casamento, sobre casais. Amém? Amém, queridos? Então, fica aí a dica para os irmãos. Final do ano nós temos um encontro de casais também, né, que esse já não é um encontro de casais, é uma segunda lua de mel. Quem vai estar pregando é o bispo Radamés, apóstolo Radamés para a gente, vai estar falando do amor de Deus. Também tem um outro que ele indicou para a gente, para pregar lá, esqueci agora o nome do pastor, que vai estar conosco lá pregando. Então, eu penso que vai ser bênção, né, bênção demais. Aí você vai poder brincar bastante, né, porque nós temos 3 palestras só, e as palestras são de manhã e à noite. Você vai ter um tempo vago para você participar dos eventos do hotel, como piscina, uma praia particular. Então, é a segunda lua de mel que a gente coloca aí para os irmãos, né? E nesse ínter, entre esses 2 encontros, nós vamos ter
o acampamento da juventude, que vai acontecer agora em novembro. Penso que vai ser bênção. Estamos levando 100 jovens, estamos levando algumas pessoas que vão ministrar. Então, é uma expectativa muito grande nos nossos corações. Eu sou uma pessoa que eu estou presente em tudo nesta igreja, não para vigiar, mas eu sou um participante, não é isso? Eu sou um ajudador, eu sou aquele que, se precisar de mim na cozinha, eu estou. Eu não sou um questionador. Tem muitos que questionam, eu não questiono, eu faço, eu trabalho. Então, quando você trabalha, tudo acontece. Agora, quando você questiona, é melhor você ficar de lado e deixar os outros trabalharem, amém? Se você questiona um encontro de casais, um trabalho de família, então é melhor você não participar de uma igreja de família, participar de um outro tipo de igreja, amém? Do que essa aqui que você hoje está participando. Pastor, está mandando embora? Não, quero que você fique. Mas quando você entrar nesse lugar, você vai ser ministrado sobre família, tanto nos jovens como nos adolescentes e tantas outras coisas que acontecem aqui neste lugar. Posso ouvir um amém? Temos algumas pessoas que nos visitam hoje, não é isso? Ana Clara, quem é a Ana Clara? Ana Clara, cadê você? Pode ficar de pé, meu amor, rapidinho. Ana Clara, é rapidinho, né? O nome aqui está Linda, é isso mesmo, Linda? Se você tem um nome desse, é demais, hein, minha filha? É sério mesmo? Pensou todo mundo chegar lá, Linda? Acabou. É isso mesmo, Linda? Linda Stephanie. Rapaz, tua mãe, meu Deus, tua mãe arrebentou a boca do balão. Daniel, cadê o Daniel? Daniel, fique de pé, Daniel. É Dilma, quem é a Dilma? Dilma está ali. Vamos lá, Aline, quem é a Aline? Aline, cadê tu? Em cima, embaixo? Cadê? Cadê? Oi, está ali, amém, graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Hein? Oi? Rafael e Raquel, ali. Mais quem? Mais quem? Vamos lá. Oi, Deus abençoe, bonitão. Tá bonito pra caramba, hein, rapaz? Coisa boa. Em cima tem alguém? Não? Opa, cadê? Opa, fica de pé aí, minha filha. Fica com vergonha, não? Amém. Gostaria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Você que está próximo, diga, seja bem-vindo. Aperte a mão dessa pessoa. Faça isso, amigos da igreja. Vocês estão muito tímidos, hein? Tem que levantar e abraçar os irmãos, dizer seja bem-vindo em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar agora por essa chave, né? Mais um carro. Essa igreja ora por tanto carro, né? Um carro é uma chave aqui, né? Essa aqui não sei se é de casa ou se é de loja, ou se é de uma empresa, mas que Deus abençoe. E uma chave aqui de um Jeep, né? Que legal. Esses dias vai ser o meu que vai chegar, né? Vendi tudo para comprar outro carro, mas graças a Deus. Amém, amados? Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque aqui está, ó Pai, o fruto do penoso trabalho dos teus filhos, de um envolvimento, de um ajuntamento de coisas para chegar até aqui. Não sei se essa chave é de uma loja, de uma casa, não sei, Pai, mas Tu sabes, Tu conheces tudo, então coloca em Tuas mãos. Que esse carro seja bênção na vida desta família, que essa chave que vai abrir portas, sejam portas, ó Pai, de bênção para a vida dos meus colegas de caminhada. Eu quero abençoar essas duas chaves aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém, amém, graças a Deus. Quero orar pelo aniversário da Chayane. Cadê a Chayane? Chayene. Cadê você? Chayene. Eu chamo ela de Chayana, Chayene. Chamo ela de tanta coisa que ela nem... Muitas vezes ela está lá na academia, ela nem me dá bola, né? Porque eu chamo pelo nome errado, né? Chayene. Está fazendo 10 anos, né? Disse de nova vida, pô. De nova vida, adivinha? Estenda as mãos. Tem mais alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Vem aqui rapidinho, porque muitas das vezes a gente não coloca o nome. Desça aí, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um tempo, né? Esse é o Leandro Rodrigues. Conhece o membro mais antigo da nossa Nova Vida? Esse é o mais antigo da Nova Vida, né? É esse aí, o mais antigo, nem parece, né? Rapaz, muitas vezes ninguém te conhece, né, Leandro?
Ninguém te conhece, né? Olha assim, mas esse é um dos fundadores da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia. É esse moço aí, né? Acho que mais de 22 anos ele tem. Tem. Mais de 22 anos ele tem. Oi? Amém. Aniversário de casamento? Amém. Vou orar por vocês também. Estenda as mãos, Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que completam mais um ano de vida dentro desse mês de outubro, Pai. Abençoa, Deus, vem com a tua graça nessa nova estrada que eles vão viver, nesse novo tempo, seja um tempo de graça, um tempo de bênção na vida dos teus filhos. Eu quero apresentá-los em tuas mãos, agradecendo por mais um ano de vida. Aqui está esse casal que recebe a oração hoje por mais um ano de casado, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o casamento é tão importante para os filhos, para a sociedade, e muitas das vezes está tão distante de muitas pessoas, mas aqui está os teus filhos, dizendo que vale a pena viver a dois. Que tu renove o amor dela por ele, que tu renove o amor dele por ela, que tu renove o amor do casal pelos filhos, Pai, e que tu renove o amor deles por ti, Senhor, porque o teu amor é eterno, mas que o teu amor seja renovado no coração deles. Eu abençoo o relacionamento de vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém, e vamos aplaudir Jesus. Parabéns. E aí, você está me devendo um peixe lá no Vanor. Deus abençoe, né? Comer uma moqueca é bom demais, né? Queridos, vamos fazer o nosso ofertório, por gentileza. Peço a você que você tenha o seu coração na obra e tenha um coração generoso para abençoar este lugar. Eu tenho dito aqui e vou falar mais uma vez. Eu hoje administro a igreja. Antigamente, quem trazia, que eu sempre administrei a igreja, né? Mas Miguel dizia para mim, pastor, entrou X, tem que trabalhar com X, e hoje Miguel não está aqui. E uma das coisas que mais me dói é que eu não queria ter acesso a nomes e participantes. E quando eu olho no hall de dizimista da igreja, quando eu não vejo o nome ou a contribuição de alguns líderes, a minha tristeza é muito grande. Eu quero dizer para você, você que não é dizimista, você não tem autoridade para pregar e nem falar do amor de Deus para ninguém. Então, essa é a minha palavra para você. Se você quiser continuar assim, veja que a sua prosperidade vai até vir, mas vai ser uma prosperidade que você vai colocar num saco e embaixo é furado. Tudo vai se embora muito rápido. E você vai perceber que as suas palavras, elas vão ficar no ar, muitas vezes vão ficar no ar. Então, pense nisso. Você líder dessa igreja, você membro dessa igreja, você cooperador desta igreja. Fidelidade a Deus faz tudo por você. Eu sou uma pessoa que essa fidelidade está estampada no meu peito, no meu rosto e na minha vida. Tanto profissional, como no presbitério, quando a gente pega os dízimos dos dízimos dessa igreja e deposita aos pés do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Então, essa fidelidade está estampada aqui, dentro, fora e para o nosso presbitério. Então, eu dou graças a Deus, por isso que essa igreja chegou até o dia de hoje, por essa prosperidade, por essa fidelidade que esse pastor que vos fala tem na administração dessa igreja. Fique de pé para orarmos, agradecidos a Deus.
Você chama ela aqui. Vamos lá, vamos orar. Agradecida a Deus, não é isso? Vamos lá. O nome é esse mesmo, Lir? Lins. É isso mesmo? Me ajuda aí no nome. Liz. Só puxar no... É Liz. Liz Melo de Araújo. Liz. Família Melo. Você é bonita demais, hein, Liz? Rapaz. Olha só, hein? Meu Deus do céu. Apaixonou por mim, foi? Sério mesmo? Apaixonou? Coisa boa. Vem cá, Alexandre, por favor, me ajuda aqui. Vamos ficar de pé, igreja? Deixa eu até repetir, né? Está me lembrando aqui que eu apresentei ela, apresentei ele, e agora estou apresentando a filha dela. Não, a filha dela. Também. Evelyn, charada Evelyn. Quem é Evelyn? Charada minha filha. Evelyn com H ou com E? Com H? Com E? A minha com H. Apresentei também ela? Meu Deus, acho que eu estou ficando velho, hein, gente? Não estou, gente? Eu estou ficando velho, né? Agora é a Liz. Não é Liz? É Liz. Pai, em Cristo Jesus, obrigado por estar com a geração de pessoas que nós apresentamos nesse altar. Agora a Liz está aqui nas nossas mãos, nos nossos braços, e eu apresento ela a Ti nesse momento. Ó Pai, nós entendemos que a Tua palavra é rica, porque Jesus foi apresentado no templo, e a Liz hoje está sendo apresentado no Teu altar. Eu, como pastor da igreja de Nova Vida, em Vila Rosali, ligado ao Conselho dos Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento Liz em Teu altar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Vamos aplaudir. Nós vamos passar aqui um certificado de apresentação, né? Certificamos que Liz, nascida no 6 de julho, é isso? De 2023, filha de Daniel, você, né? E você, linda, foi apresentada ao Senhor Jesus no dia 22 de outubro de 2023, né? Tivemos como testemunha a Tainá. Tá rindo para mim? Ah, coisa linda, né? E o nome aqui eu não sei qual é. Yuri, eu assino Igreja Nova Vida, passar para a mão do papai aqui e vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Deus abençoe, obrigado pela confiança, tá bom? Deus abençoe ricamente. Pode se sentar, queridos. Hoje eu preguei pela manhã, quem pregaria hoje era o diácono Rogério, mas diácono Rogério, na sua agenda, teve imprevisto de trabalho, né? Hoje, a parte da tarde, aí eu passei essa bola para o meu amigo, né? Vamos receber nosso amigo Henrique, com uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão, amém. Pai do Senhor, gente, amém. Bom estar aqui essa noite para ser canal para a sua vida. Eu queria um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, só um pouquinho, tá? Bom estar aqui, né? Na igreja que a gente congrega, para ser canal de Deus. Deus é bom demais. Gente, antes de eu começar a pregar, hoje eu estou muito nervoso, eu não fico assim de costume, mas Deus nos deu uma mensagem e ela precisa ser entregue. Eu, antes disso, eu queria agradecer a toda essa igreja, tá? A Igreja de Nova Vida de Vila Rosali,
por ter abraçado eu e a minha família aqui nesse lugar. A nossa adaptação, eu achei que seria um pouco mais difícil, porque eu vim de uma igreja com uma outra liturgia de culto, e tem uma galera que fala até assim: Henrique, tá onde? Estou na Nova Vida. Nova Vida, cara, que é isso? Tu é pentecostal. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque essa igreja aqui é uma igreja avivada, só que a gente, sempre que sai de um lugar e vai para um outro, a gente precisa de adaptação. E as pessoas ajudam a gente muito nessa adaptação. A irmã Cineia, de Ricardo também, são bênçãos na nossa vida, ajudou a gente muito na adaptação. Agradecer o pastor Ney também, a diaconisa Marcinha, que nos recebeu aqui nesse lugar. Amém? Por favor, 1 Samuel, por gentileza, capítulo 6. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o capítulo 6. Eu queria o tecladista aqui, por favor. Tem algum aí para me ajudar aqui? Por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, irmão. Perdão, capítulo 4, versículo 5. É isso. Diz assim: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham ser escravos dos hebreus, como eles foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens, e a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. E você diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Pois bem, capítulo 4 de Samuel, na verdade, a partir do capítulo 1, a gente chama de primeiro e não primeira, porque é livro, então é o primeiro livro de Samuel. Começa contando uma história, a história de uma família, uma mulher, na verdade, um homem, o nome dele é Eucana, e ele tem por 2 mulheres, Ana e Penina. Esse período aqui é um período que o homem já não podia ter mais 2 mulheres, ainda sendo no Oriente Médio. Depois de um tempo, vai abrir uma exceção na regra, ali é chamado de Código de Hammurabi, e logo depois vai fazer parte das leis judaicas que, toda vez que um homem casasse com uma mulher estéril, ele podia ter a oportunidade de casar com uma segunda esposa, para a segunda esposa, que não fosse estéril, dar continuidade à descendência, continuidade, de fato, ao nome da família. Eles vão morar, todos estão morando junto, porque de fato são uma família. Pois bem, Ana, ela ora, e tudo que Ana precisa, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, tudo que Ana precisa, tudo que Ana quer, é um filho. Até porque a mulher que não tinha filho, era tida na sociedade como amaldiçoada. Então Ana está orando: eu preciso de um filho, eu quero um filho. Eucana é apaixonado por Ana. O texto vai dizer lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, o texto diz que Eucana, ele é tão apaixonado por Ana, que todo ano eles vão ao templo, fazer o quê? Vão sacrificar. Eles levam, de fato, isso aqui era normal, eles levarem uma oferta. Para quê? Essa oferta tinha um nome,
E o nome dessa oferta era oferta de gratidão. Eles ofertavam, dizendo, essa oferta aqui é por um ano que o Senhor nos deu de vida. Essa oferta é uma oferta de gratidão ao Senhor. Só que o texto vai dizer que Eucana pegava 2 ofertas, ou porção dobrada, dependendo da tradução, porção dobrada, e dava para Ana. Agora, para e pensa, por que Eucana pegava uma oferta, dava para Penina, pegava uma oferta, dava para cada filho de Penina, e quando chegava em Ana, ele dava uma porção dobrada? É simples. Eucana está dizendo, essa oferta aqui é para gratidão. E a segunda oferta também tem nome. O nome dela é Samuel. Entenda que Ana está ofertando em cima daquilo que não existe. Ana já está sendo grata em cima daquilo que não existe. Ana já está dando culto de ação de graça dentro daquilo que não existe. Porque Deus é assim. Deus nos ensina de antes que aconteça o que Ele vai entregar na nossa mão. Eu já estou adorando e já estou glorificando a Deus. Por quê? Porque eu entendo, a gente não vive por vista, nós vivemos por fé. Enquanto eu estou aqui adorando, glorificando e agradecendo a Deus, Deus já está liberando algo na minha semana, já está liberando, levanta a tua mão, pega essa palavra, por favor. Deus já está liberando algo para o meu mês. O ano de 2023 ainda não acabou. Seja grato a Deus, porque a gratidão gera milagre, a gratidão ela gera vitória. A gratidão, ela vai gerando as coisas. Então Ana está ofertando, só que tudo que Ana precisa e quer é um filho. Aí ela vai orar. Enquanto ela está orando, diz a Bíblia que ela está balbuciando, o sacerdote Eli, chega próximo a ela e diz assim, você está bêbada? Gente, não é normal ver gente bêbada dentro do templo. Não era normal. Por que é que Eli está perguntando se Ana está bêbada? É porque toda história, ela tem 2 lados. Quando eu lecionava na escola onde eu trabalho, eu dizia sempre para os alunos, de vez em quando eu lecionava na segunda-feira, e na segunda-feira é um dia muito chato para o aluno, de fato. Eles chegam do final de semana cansados de festas, de reunião de família. Então, eu sempre dizia assim, eu guardava sempre uma surpresa para eles. Na história dizia, toda história ela tem 2 lados. E além da história ter 2 lados, toda história tem um personagem. E a história, ela começa a partir, de fato, daquele personagem dentro da história. Só que escute bem, esse personagem é mais ou menos assim. Você está vendo um filme. Deixa eu dar um exemplo aqui daquela série. Eu cheguei a citar ela aqui na quinta-feira, ministrando aquela série La Casa de Papel. Quem já viu? Levante a mão. Quem já viu? Pois bem, pode baixar a mão. Quem é o personagem da série? Alguém pode me dizer? É o tal do professor. Quando ele vai roubar o banco, você torce para ele ser preso? Mas deveria. Você torce pelo bandido. Então, toda história, ela tem um personagem. E a gente fica torcendo, foge, professor, muito dinheiro, roubou lá a toque tomando tiro, meu Deus, é assim que funciona? Então, toda história, ela tem um personagem. E quando o personagem favorito da nossa série morre, por exemplo, minha esposa viu uma série, aquela que tem um monte de médico, qual é o nome? Pois é, 40 temporadas. O cara já sai dali médico. Já sai dali dando pontos. Suturando, né? Aí morreu o tal do Derek. Já tem gente chorando lá. Aí morreu o personagem principal que você mais gostava. Aí ela chorou. Aí eu vi alguém chorando. Ela mandava voz e dizia, minha amiga, fulano morreu. Quem morreu, Thaísa? O cara da série, falei, pelo amor de Deus. Que susto! Então você fica triste, porque toda história ela tem um personagem, que é a verdade, nós temos a nossa história. Enquanto nós éramos o personagem da história, a nossa história só ia de
de por água abaixo, mas depois que a gente virou coadjuvante e Jesus virou o principal personagem da nossa história, a nossa vida mudou, a nossa casa mudou, a nossa família mudou. Levanta a tua mão, pega essa palavra, eu profetizo essa noite, Jesus vai ser o principal personagem dentro da tua casa, vai ser, abre a tua boca para adorar, você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, quando Jesus é o principal personagem da nossa história, tudo muda, meu irmão. Se é para Deus, aplaude mais forte, gente. Jesus é o principal personagem da nossa história. Olha quem tu era e olha quem você é hoje. Olha como você andava e olha como você anda hoje. É diferente quando Jesus entra. Eu dizia quinta-feira, é diferente quando Jesus passa. Quando Ele coloca aos pés é para alguma coisa mudar. Jesus passeia na igreja, e esse passeio não é um passeio qualquer, é Ele andando dizendo, eu vou fazer o que você precisa que eu faça. Escute. Agora, a palavra é liberada. Você sabe que Penina irrita a Ana, e eu não quero falar isso novamente, porque eu já preguei essa mensagem aqui, eu só estou contextualizando. A barriga cresce, aí quando a barriga vai crescendo, Penina é alguém que irrita a Ana, pastor Ney, porque Penina tem o que Ana não tem. Penina tem posse do que Ana não tem posse, só que a história muda. Porque o sacerdote vai liberar uma palavra assim, ó, que o Senhor conceda o que deseja seu coração. Aí Ana vem, coabita com Eucana, a barriga vai crescendo. Imagina a cara de Penina dentro de casa. Alguém que não acreditava em Ana, alguém que não acreditava que Deus podia mudar a história de Ana, alguém que não acreditava que Deus podia entrar e fazer o que o homem não pode fazer. É isso que a gente veio fazer aqui no culto. Enquanto você está aí sentado, sabe por que você veio aqui? Não foi para visitar alguém, não foi porque os bancos são confortáveis, porque a igreja é muito bonita, não. Você veio aqui porque você já entendeu que Jesus faz o que o homem não pode fazer. Você veio aqui porque você já entendeu que Deus pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. Você veio aqui porque você já entendeu que a gratidão ela gera milagre. Você já entendeu que cada glória a Deus que você libera sobre esse lugar para Deus, Ele está dizendo, eu vou liberar algo grande para a tua vida, eu vou liberar algo grande para você. Eu profetizo essa noite. Se você acredita no que está sendo profetizado, por favor, levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu profetizo que 2023 ainda vai trazer coisa nova para a tua vida. Você pode pegar na mão de alguém com carinho, por gentileza, e dizer para ele, 2023 ainda não acabou. Diga para ele, ainda tem milagre chegando para você. Isso, abre a tua boca, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Você tem glória a Deus para dar, você tem aleluia para dar. Enquanto você está aqui adorando, alguma coisa acontece dentro da tua casa, alguma coisa acontece, porque Deus está indo lá. Escute, agora a bolsa vai estourar, a criança vai nascer. Eu já contei isso aqui milhares de vezes, e não canso de contar. A gente perdeu um bebê, com 6 semanas, a Thaís estava, e eu lembro que eu queria que a Thaís fizesse o parto, a cesárea da Sarai, porque diziam que o parto normal dói muito. Dói, gente? Quem tem filho aí de parto normal dói? Senti nada. Que dói, né? Eu estava tentando convencer ela a ter a cesárea, com medo de doer tanto nela, a empatia, né? E ela falou comigo assim, acho que ela estava já cansada de mim, Paulinho, de eu tanto falar. Falou assim, Henrique, vai ser normal. Eu falei, mas dói. Ela disse, mas também doeu quando eu perdi. Porque perder dói. Ela disse, a mesma dor que eu tive quando perdi, eu também quero sentir para ganhar.
Funciona assim. No mesmo nível que você perdeu, é o mesmo nível que você vai ganhar. Vou repetir isso aqui para tu entender. O mesmo nível que você sentiu a dor, vai ser o mesmo nível da dor da vitória. Eu profetizo que esse ano, eu não sei se você acredita, mas eu acredito. Eu profetizo que esse ano, o que Deus está gerando para você, Ele vai liberar e entregar na tua mão. Eu profetizo essa noite. Henrique, mas está doendo, é Deus dizendo, Gabriel, é porque vai nascer. Henrique, mas está doendo, é Deus dizendo, está doendo porque vai nascer. E depois que nasceu, você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo, levanta a tua mão para a tua boca para adorar. Vai doer, mas vai nascer, meu irmão. Escuta, agora o menino nasce. E o nome dele, Samuel. Sabe por que nasceu? Por vários motivos. E um dos motivos, o voto que Ana fez. Se o Senhor me der, eu vou te devolver. Se o Senhor me der, eu vou te... Pois é. Aí o menino nasce, vai amamentando durante 3 anos, diz a Bíblia. E Ana vai criando também um bezerro. Chega o dia de Ana entregar Samuel no templo. Só que era normal, Frazão, ofertar animal, legumes, frutas, normal. Ana está com o bezerro na mão e a criança na outra. E ela vai entregar o bezerro. Quem era o sacerdote da época? Hófni e Finéias. Ela entrega na mão. Provavelmente quando eles vão entrar, ela grita assim: eu tenho mais uma oferta. Eu tenho algo para entregar também a Deus. Talvez eles perguntam o quê? É esse menino aqui. Porque eu disse, se o Senhor me der, eu vou devolver. Aí capítulo 2 de Ana, é o cântico de Ana. Ela canta assim, ó, que Deus é esse, que pega a mulher estéril e faz mãe de 7 filhos. Ah, irmão. Quantos anos entregou? Hã? Quantos filhos teve? Porque Deus é assim. Você entrega um para Deus. Deus te dá muito mais daquilo que você entrega. Eu quero corroborar minha mensagem com a música que o Lucas estava cantando. Vai haver prosperidade de Deus para a tua casa. Vou repetir isso aqui. Vai haver prosperidade de Deus para a tua casa. Haverá prosperidade de Deus para o teu casamento. Haverá prosperidade de Deus para a tua descendência. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Tem gente na vida hoje que está vivo e é próspero. Não é nem por causa de você, porque alguém na tua descendência foi fiel a Deus. E por causa da fidelidade que Deus teve com a tua avó, com a tua bisavó, Ele te prosperou. Eu quero profetizar essa noite. Por causa de você, todos os seus filhos serão prósperos. Toda a tua descendência será abençoada por causa de você. É por isso que eu digo, não pare. Você está proibido de parar. Olha para quem está, só vai dizer assim para ele: tu está proibido de parar. Proibido. Mas o negócio está apertado, Henrique, não interessa, continua andando. Ah, o pau está quebrando, continua andando. A gente vai chorando, mas vai andando. A gente está proibido de parar, porque se tu parar, tua descendência para. Se tu parar, alguém vai parar. Gente, tem gente que aqui que é referência para alguém e nem sabe. Eu sei que tem aquelas pessoas que costumam roubar as outras do coração do outro. Tem gente que nem, é assim ou não é? Tem gente que nem te conhece e não gosta de você. Gente, tem gente que compete contigo, tu nem sabe, ele ainda está perdendo. Eu não gosto do fulano, porque o fulano, e a gente nem sabe. Só que enquanto tem gente que não gosta da gente, eu sempre digo isso nas mensagens, quando eu falo sobre relacionamento, enquanto tem 10 que não gostam, tem 100 que te ama. Enquanto tem 20 que não gostam de você, tem 200 olhando e dizendo assim, ó, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela.
Por quê? Porque ela está numa prova danada, mas ela não larga esse Deus. Ela está numa luta danada, mas sabe por que a gente não larga? Porque o nosso relacionamento não é baseado naquilo que Deus tem para dar. O nosso relacionamento é baseado dentro daquilo que Deus é. Se Ele der ou não, eu continuo adorando, glorificando. E levanta a tua mão para adorar. Nós somos apaixonados por Deus, é pelo que Ele é. Não pelo que Ele tem para dar. E agora? Agora o menino está crescendo. Só que um ambiente, Diácono Rogério, que ele está crescendo, é um ambiente hostil. É um ambiente pecaminoso. Eu disse que a história tem dois lados. O outro lado da história é essa aqui. Hófini e Finéias. Sabe o que eles faziam? Quando alguém chegava com a oferta que era de Deus, eles pegavam a parte deles e pegavam também a parte de Deus. Coabitavam com as mulheres na porta do templo. A coisa no templo estava feia. E o seu pai? Ele passava a mão na cabeça. Deixa eu fazer um adendo aqui. O que tem de pais hoje que passa a mão na cabeça do filho não está no gibi. Não digo isso porque eu ouvi, não. Digo isso porque eu vi, que eu vejo direto. Trabalho em escola. Meu filho não faz isso, faz. Criancinha não mente, mente. Eu acho que eu não mentia antes, quando eu era criança. Agora mente. O que ele está fazendo? É acabando com os filhos dele. Porque toda correção ela é dura, mas ela coloca alguém no caminho. Toda palavra dura. Quer ver uma coisa? Quem é que gosta de ser chamado a atenção? É horrível, gente. Pensa num negócio que eu não gosto. E quando eu sou, eu fico irritado. Quando alguém está errado, alguém diz assim, ó, volta para o caminho. Parece que Deus não corrige ninguém, né? Mas Deus corrige. O que Deus quer é que nós voltemos para o nosso caminho. E o que tem de pai que fica passando a mão na cabeça do filho, se o pai faz isso, você está criando um delinquente. Você está criando alguém, escute bem, isso aqui não é profecia, isso aqui é um fato. Você está criando alguém que não vai se relacionar bem com a sociedade. Lembra do jovem rico? Ele chegou para Jesus e disse assim, o que eu faço para ter vida eterna? É a pergunta que ele faz para Jesus. Vende teus bens e siga-me. Ele seguiu Jesus? Não. Jesus foi atrás dele? Não. Porque com Cristo é assim, ó, se quiser vir após mim, pegue a sua cruz, sua responsabilidade e me siga. Ah, mas eu não quero, Jesus não é babá de ninguém. Se você não quer, outro vai querer no teu lugar. A salvação é para todo mundo. É isso que você precisa entender. Dar limite, colocar limite dentro da tua casa. Que as coisas geralmente estouram. É onde estudam, onde trabalham. Gente, Mato Grosso do Sul. Isso aqui é estatística. É o primeiro estado no Brasil com o maior índice de feminicídio. Aí eu fui ler um artigo para saber por quê. Sabe o que eu descobri? Que a maioria que comete o feminicídio foram meninos que o pai deu tudo. Gente que o pai, a mãe, alguém que criou, não ensinou eles a ouvirem não. Vai perceber. Como é que funciona o feminicídio? É quando a mulher não quer mais. Quando a mulher diz assim, não quero mais não. Aí diz assim, se não ficar comigo, não fica com? Pois é. Então, a coisa, ela vai estourar uma hora ou outra na sociedade. Só que tem um outro lado na história. Tem alguém que abençoa o seu filho todo dia. Ainda existe crente, gente, que coloca a mão na cabeça do filho assim, seja abençoado em nome de Jesus. Eu já disse isso aqui, até para apanhar, minha mãe chamava a gente de profeta. Meu Deus, que raiva de profeta.
Mas não pode bater não. Gente, eu não estou falando apologia a bater não. Por causa do conceito tutelar, está filmando. Bate não. O provérbio diz assim, ó, corrigir seu filho com? Gente, é vara, não é cabo de vassoura não. Minha mãe dava na cabeça da gente, quebrava o cabo de vassoura e dizia assim, é pro teu bem, pro meu bem. Coloque limite na tua casa. Por quê? Porque Samuel está crescendo num ambiente de gente desobediente. Mas diz a Bíblia, e Samuel crescia na graça e no conhecimento. Samuel crescia na graça e no conhecimento. Você está criando seu filho, e seu filho vai crescer na graça e no conhecimento. Eu profetizo que a tua casa vai crescer na graça e no conhecimento. Meu filho vai para a faculdade daqui a pouco, Henrique, mas ele aqui é cheio de graça, e lá vai crescer no conhecimento. Levanta a mão, pega essa palavra. A tua casa é casa de profeta. Graça e conhecimento é onde Samuel crescia. Era o ambiente. Por quê? Porque Hofni e Finéias fazia tudo o que não era para fazer. Aí, eu esqueci o nome do filósofo, é um nome difícil também, que tem a filosofia, que diz que o homem é um produto do meio. E eu não posso discordar dele. É algo baseado em fatos. Só que quando a gente vem aqui para dentro desse lugar, e quando eu digo desse lugar, para dentro da igreja, quando eu digo igreja, eu digo você, tua casa. Seu filho não pode crescer e ser um produto do meio. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho. Que não é o caminho? É no caminho. Porque não é só ele que anda no caminho. São vocês dois. Vamos embora, é no caminho. É por isso que seu filho vai crescendo abençoado, gente. É por isso que seu filho vai crescendo e vai crescendo um profeta e uma profetisa. Eu não sei se você pega essa palavra, mas eu profetizo, seu filho não vai dar trabalho para você. Não, levanta a mão, por favor, porque isso aqui é muito sério. Eu profetizo que a tua filha não vai dar trabalho para você. Eu profetizo que o teu filho não vai dar dor de cabeça para você. Alguém vai olhar e vai dizer assim, cara, eu tenho que mandar esse cara ir para a rua jogar bola, que senão ele é caseiro e não quer saber, só quer saber de igreja, só quer saber do grupo jovem, só quer estar no JPEG. Eu profetizo, a tua casa é casa de profeta. Escute aqui para eu encaminhar para o final. Hofni e Finéias pecaram. Erraram. Só que Samuel está crescendo. Aí, capítulo 3, tem aquela palavra, né? Samuel, Samuel. Escute bem. Samuel levanta e vai até o quarto de Eli. Diz assim, o senhor me chamou? Ele não, Samuel. Aí Samuel volta. Aí ele ouve assim, Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Não. Aí na terceira vez, ele entendeu. Samuel, quando você ouvir assim, ó, Samuel diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Deus quer falar contigo. Sabe o que ele está dizendo? Deus quer falar contigo, porque comigo não fala mais. Deus quer falar... Gente, Deus está falando com o menino. Eu jamais vou... Já vi alguns pregadores usando isso. Deus não fala mais com a velharia. Isso é a maior besteira do mundo. Deus não fala mais com quem não tem a presença dele, independente de idade. Só que aqui no fato, Deus não está falando com o sacerdote, está falando com o menino. E Deus vai dar uma ordem a Samuel. Por quê? Porque Samuel está crescendo. Porque Samuel está amadurecendo. Porque Samuel está virando um homem. Gente, se tem um conselho que Davi deu para Salomão antes de morrer, foi isso aqui, ó. Antes de qualquer coisa, seja tu homem. Ser homem. Quem tem maturidade, escute bem isso aqui. Eu disse para você, eu estava muito nervoso, porque essa palavra, eu não sabia como ia sair do coração de Deus para o teu coração. Mas eu não posso ser desonesto com o que Deus mandou eu pregar. Ser homem é assumir responsabilidades. Ser homem não é andar por aí falando mal de ninguém.
Ser homem é ser responsável. Ser homem é ter palavra. Eu conversava essa semana com um senhor de 80 anos. Ele dizia assim: Henrique, o mundo hoje está muito mudado. Falei, acredito. Ele antigamente, a palavra de um homem valia mais do que uma assinatura. Era assim ou não era, gente? Ser homem é saber chegar e saber sair. Ser homem. Maturidade. Responsabilidade. É isso que Davi está ensinando para Salomão. Seja maduro. Se a gente não crescer aqui, a nossa vida não vai desenvolver. A gente está preocupado com quem vai gostar da gente e quem não gosta. De vez em quando eu estou conversando com a Thais lá em casa, a gente entra nos assuntos assim da Bíblia, calorado, fica discutindo ali, que eu fico mostrando uns textos de Paulo para ela. É bom que a mulher fique calada, ela fica braba. Mas é a Bíblia, gente. Esse dia a gente entrou para falar de relacionamento, eu estava meio irritado, falei, fulano não gosta, quem tem gostado de mim é você. Minha mãe. O problema é que a gente acha que a aprovação é ter um monte de amigo. Gente, ter amigos é bom. Não fuja de amizades boas, mas aprenda a selecionar quem fica e quem vai embora da tua vida. Ser homem. Não tem coisa melhor do que lidar, Diácono Felipe, com gente bem resolvida. Fulano falou de você, pô, legal. Fulano te elogiou, legal. Porque o que falam, quando falam mal, não muda nada, mas também quando falam bem, também não tem que mudar. Ser homem. Samuel está crescendo na graça e no conhecimento. Só que agora, a arca de Deus é tomada. É até legal estar aqui, porque levaram a arca de Deus. Os filisteus levaram a arca de Deus. A arca de Deus representava de fato a presença de Deus. Quando eles levam a arca para a batalha, contra os filisteus, que é Hofni e Finés, eles dizem assim: vamos levar a arca. Sabe o quê? Que a gente peca, a gente já deu mole, a gente já fez o que não tinha que fazer. Quando a gente levar a arca, a gente ganha a batalha. Quando levou a arca, eles perderam a batalha e perderam a arca. Por quê? Alguém pergunta: gente, Henrique, mas a arca não foi? É claro que foi. Só foi a arca. Mas a presença de Deus já tinha saído do meio deles faz tempo. Pasme. Tem um monte de lugar por aí, gente. Eu falo isso com propriedade, que tem tudo, menos a presença de Deus. Não vá a lugares que a presença de Deus não vai. Não pise em lugares que a presença de Deus não está. Ambientes. Não, eu vou levar a presença de Deus lá. Tem lugar que ela não vai, eles não querem. Eles não aceitam. Eu sei que Deus é misericordioso. De vez em quando ele entra, quando tem um coração aberto para ele entrar. Mas tem lugares que eles não querem. Tem lugar que a gente não vai conseguir. E quando eu digo não conseguir, é porque Deus não quer ir lá. Como é que pode, Henrique? É verdade. Deus, ele costuma ir onde tem um coração aberto. Deus, ele costuma salvar onde tem alguém disponível para salvação. Eu não vou entrar no mérito dizendo que a porta é estreita, que eu não prego esse evangelho. O evangelho que eu prego é o da graça, é o favor imerecido. Porque se você está aqui, é porque a graça de Deus te alcançou. Para você entender melhor, você não deveria estar aqui, eu não deveria estar aqui. E se eu e você estamos aqui, é porque a graça de Deus alcançou nossa casa. É porque a graça de Deus alcançou sua família. Perder a batalha, é por isso que muita gente está perdendo batalha. Por quê? Porque eles têm tudo.
mas eles já não têm mais a presença de Deus. Perderam a batalha, aí alguém volta, terra na cabeça, gritando, um alvoroço. Diz assim: perdemos a arca. Gente, os filisteus estão com medo do Deus de Israel. Só que parece que Israel, nesse fato, não sabia o Deus que servia. Entenda, saiba o Deus que você serve. Conheça o Deus que você serve. Conheça a presença de Deus quando entra dentro da tua casa. Aprenda a distinguir onde está a presença e onde ela não está. Tem um monte de gente por aí que quer o dom da profecia, o dom da visão, o dom de falar em línguas. É bíblico, não estou dizendo que você não tem que querer, porque quem almeja boa coisa faz, mas peça um dom a Deus, o dom de discernimento de espírito. Quem tem discernimento de espírito, ele sabe onde a presença de Deus está e aonde ela não está. Já viu que tem gente que não profetiza, que não fala em língua, tem gente que não tem visão, não tem revelação, mas ele olha para um ambiente, ele olha para alguém, e ele tem um discernimento. Moleque tem muito isso, sabia? O sexto sentido. Que sexto sentido? Isso é discernimento de espírito. A mãe olha e fala assim: vai namorar com ele não, que é preguiçoso. É batata, irmão. Discernimento de espírito. Não quero tu com fulano. A mãe falando para o filho: não quero tu com fulano. Não quero você andando em alguns lugares, porque é Deus mostrando e te direcionando. Aprenda a ouvir a voz de Deus através de pessoas. Perder a presença. E alguém vem gritando: perdemos a arca. Na verdade, alguém grita assim, ó: perdemos homens, 30 mil homens morreram. Aí Eli está velho, cansado, cego, sentado na cadeira. Ele pergunta assim: e a arca? Alguém diz assim, ó: a arca de Deus foi tomada. Ó, ele recebe duas notícias. A primeira: seus dois filhos, Hofni e Finés, morreram. Quer ver? Se alguém receber a notícia que o filho morreu, a gente cai até para trás, gente. São os nossos filhos. Só que quando Eli recebe a notícia, parece que a notícia não traz tanto impacto a ele, porque Eli está cego, mas Eli não era burro, ele sabia quais eram as consequências de alguém que pecava. Mas quando alguém grita: perdemos a arca, perdemos a presença, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finés está dando luz a um menino. Sabe qual é o nome do menino? Icabô. Foi-se a glória de Deus. Eu profetizo: o Icabô não vai acontecer na nossa vida. Eu profetizo que o Icabô não vai acontecer na nossa casa. Alguém não vai olhar para a tua casa e dizer: a glória se foi. Pelo contrário, alguém vai dizer: na casa dele tem glória de Deus. Alguém não vai olhar para a tua empresa, para a tua família, aonde você trabalha, e dizer: aí não tem mais a glória de Deus. Pois não, vai dizer: aí tem a glória de Deus, aí tem, levanta a tua mão, pega essa palavra, aí tem alguém vai olhar para a tua vida e dizer: ele tem a glória de Deus. Você vai poder bater no peito e dizer: eu tenho a glória de Deus. Faça isso, bata no peito e diga: eu tenho a glória de Deus. Sabe por quê? Eu digo que o diabo não tem medo de quem prega. O diabo não tem medo de quem canta. O diabo não tem medo de quem toca. O diabo não tem medo de quem fala. Mas o diabo tem pavor de quem tem a glória de Deus. O diabo tem pavor quando um crente mais fraco que tem levanta e coloca o joelho no chão, porque a glória de Deus só vem através da oração. Perdemos a glória, perdemos a arca e acabou. Só que enquanto isso, do outro lado da história, Samuel crescia. Enquanto alguém está perdendo a presença, Samuel está se enchendo da presença.
Enquanto alguém está perdendo a glória, Samuel está se enchendo da glória de Deus. Essa noite tem uma glória de Deus aqui nesse lugar. Eu vou te convidar por alguns minutos a adorar e glorificar o nome do Senhor. Você pode fazer isso, você pode fazer isso bem, pode fazer baixinho mesmo, vai adorando, vai glorificando. Porque enquanto você adora a Deus, a glória de Deus, ela invade esse lugar. Eu vou melhorar e dizer, enquanto você adora a Deus, a glória de Deus, ela anda por esse lugar. Desde a hora que começou o culto, o louvor cantou, a glória de Deus está nesse lugar, gente. O Icabô não vai acontecer na nossa vida, não vai acontecer na nossa história. O que vai acontecer na nossa história é a glória de Deus que vai invadir e vai mudar todo o nosso ambiente. Se coloca de pé adorando e glorificando o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado pela tua presença, meu Deus. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Você acredita nessa palavra? Coloca a mão no seu coração. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viram suas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça. Maravilhosa graça que trouxe salvação. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus. Eu queria que você estendesse a mão em direção à tua casa. Estenda a mão em direção à tua casa. Eu queria terminar minha participação assim, desse jeito. Isso. E eu queria que você, através da sua boca, profetizasse a bênção sobre a tua casa. Isso, abre a boca, vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando. Vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando. O que sai da tua boca é o que vai acontecer esse ano na tua casa. O que sai da tua boca é o que vai acontecer esse ano da tua casa. O que sai da tua boca essa noite é o que vai acontecer na tua família. Isso, abre a boca, profetiza. Profetiza, 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 profetiza. Deus, em nome de Jesus, entra na nossa casa, profetiza. A tua casa é casa de milagre, a tua casa é casa de profeta. Isso,
Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Profetiza sobre a vida das tuas filhas. Profetiza sobre a vida do teu pai. Sobre a vida da tua mãe. A nossa casa é do Senhor. A nossa casa é do Senhor. A nossa família é do Senhor. 2023 é o ano da porta aberta. Oh! Isso, enquanto você ora, Deus visita a tua casa. Enquanto você ora, Deus visita a tua família. Enquanto você ora, enquanto você clama, o teu mês vai ser abençoado. O teu ano vai ser extraordinário. Extraordinário, extraordinário. Eu sinto a presença de Deus aqui, a presença dele. Vai adorando, eu já vou terminar. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. A tua casa não é qualquer casa. Os seus filhos não são qualquer filhos. A tua descendência não é qualquer descendência. O que você profetizou essa noite é o que vai acontecer na tua casa. O que saiu da tua boca essa noite é o que vai acontecer na tua vida. Eu fui alcançado. Fui alcançado. Por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Diante dessa palavra, eu queria saber se existe alguém para Jesus essa noite. Alguém que quer entregar a vida para Jesus. Alguém que cansou de viver do jeito que está vivendo e quer entregar a vida para essa presença maravilhosa. Jesus está te chamando essa noite. Essa noite é tua, essa noite é para você. Ele quer invadir a tua vida, quer transformar tudo dentro de você. Cadê você? Cadê você? Jesus está te chamando essa noite. Assim como a gente foi alcançado pela graça, Ele também quer alcançar você através da graça dEle. Eu sei que agora teu coração queima. Eu sei que a vontade é forte de vir aqui. Mas o que vão pensar de mim, o que vão falar não importa. O que importa é que a partir do que você entrega a vida para Jesus, é o que Ele começa a fazer. Ele quer transformar a tua casa através de você. Ele quer calamanda, arabaxanda, arábia. Ele quer transformar a tua família através de você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Essa hora, agora a igreja vai orando, vai orando. Porque eu ouço barulho de algemas no mundo espiritual. Eu ouço barulho de espada no mundo espiritual. Agora uma guerra danada no mundo espiritual. Ele está te chamando, cadê você? Ele está chamando você, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua casa. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus quer alcançar você. Eu quero entregar o microfone, mas sabe o que Jesus está dizendo? Tem uma pessoa aqui que precisa entregar a vida para Jesus. Parece clichê, né? Parece que só porque eu quero ver você aqui, né? Não. É Jesus que quer mudar a tua história. É Jesus que através de você quer abençoar toda a sua descendência. Cadê você? Jesus quer transformar a tua vida. Meu Deus, essa é a oportunidade que Ele está te dando. Tem uma rede enorme aqui nesse lugar, gente. Como a presença dEle está passeando aqui no nosso meio. Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Cadê você? Cadê você? Entrega a minha oportunidade agora. Mas eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado, por favor. Pegue na mão dele. Olha dentro dos olhos dele. Ele diz 2023. Tá fraco, diga 2023. É o ano do teu milagre. Profetiza assim, é o ano que teu Samuel vai nascer. Diga, é o ano que teu Samuel vai nascer.
pode comprar as fraldas espirituais, pode comprar uma madeira espiritual, pode comprar o leite espiritual. Que é o ano, levanta a tua mão para adorar, é o ano do teu milagre. Glória a Deus, palavra tremenda, né, querido? Queria que você levantasse suas mãos para o alto nessa noite. Essa presença do Senhor que preenche, essa presença do Senhor que faz a diferença. O nosso valor não está naquilo que nós temos, né? Está naquilo que nós carregamos. Triste é o homem que acha que o valor dele está naquilo que ele tem. Ouro e prata nunca vai sobrepujar a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. Creia nisso. Essa presença que está aqui agora, ela não vai embora, ela vai com você. Que essa semana seja uma semana maravilhosa, querido. Onde você colocar os seus pés, aonde os ambientes que você entrar, que as pessoas notem, não o seu valor por aquilo que você tem, mas a presença que você carrega. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto, por essa palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Muitos homens de Deus foram magníficos, mas eles não tiveram o gostinho que nós temos de ter a Tua presença em nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Ótima semana para vocês.